2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Olha, vocês me ajudem aí, hein? Vai dando uns glória. Porque se você tá lutando aí com essa alergia, você vai entender como que eu tô hoje, tá? Aleluia. Grande é a luta, irmãos. Verdade. Aí eu pensei em tomar um antialérgico ali antes do culto, mas eu pensei, se eu tomar um antialérgico, irmão, eu vou lá no altar contar um sonho profético para vocês. Fui arrebatado até o terceiro céu, contar os sonhos inefáveis. Aleluia. Tá fácil não, né, Dinas? Eu pensei assim hoje no culto das 9, cara, eu vou pregar de boa, vou pregar bem tranquilinho, vou pregar às 11, vou pregar os 3 horários hoje, né? Vou bem tranquilo. Gente do céu, Jesus decidiu visitar a casa. Aleluia. Mas agora aqui tá só sobrou metade do pregador só. Então vocês vai aí colaborando, a hora que faltar a voz, vocês adoram e completa a pregação aí. O que eu não consegui falar, o Espírito Santo revela. Gente, 2 Coríntios é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, ele abre o coração dele para aquela igreja. E enquanto 1 Coríntios foi uma carta de muito confronto, uma carta onde ele vai confrontar os erros e principalmente os pecados ocultos daquela igreja, 2 Coríntios é uma carta mais pessoal, onde ele abre o coração. Então, em 2 Coríntios, ele escreve essa carta partilhando muito da sua história, das suas experiências. Você vai encontrar até alguns capítulos onde ele faz até uma lista dos seus sofrimentos. Fui açoitado com varas, apanhei com chicote, naufrágio, nas águas do mar, fui apedrejado. Então Paulo abre o seu coração para aquela igreja, ele abre o seu coração para aquele povo. Eu particularmente gosto muito dessa carta. É uma carta muito prática, é uma carta muito especial, é uma carta muito poderosa. E Paulo escreve também em 2 Coríntios para defender a sua autoridade apostólica, a sua autoridade como apóstolo. Ele foi usado por Deus para lançar os alicerces, os fundamentos, o início dessa igreja, mas com o passar do tempo, surgiram lá, entre aspas, uns apóstolos melhores do que ele. Surgiu um pessoal lá mais bonito que o Paulo, falava melhor do que ele. E aí o povo começou a olhar e falar assim, irmão, Paulo, hein? Não sei não, hein? Essa aparência dele não ajuda muito. E olha, ele não tem uma oratória muito boa, ele não fala muito bem. E nós queremos esses outros apóstolos aqui mais bonitos, com um discurso melhor. Então Paulo vai escrever essa carta para defender a autoridade dele, porque a igreja estava sendo corrompida, enganada por esses homens. Por isso, é uma carta muito importante e muito atual. E nós vamos ver aqui no capítulo 4, a partir do verso de número 1, amém? Olha o que o apóstolo Paulo falou. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada. Marca essas duas palavrinhas agora, nós não desanimamos. Marca aí, não desanimamos. Eu vou contar até 3 e você diga assim, não desanimamos, tá? Vou contar até 3. Eu sei que você está animado. Vamos lá, 1, 2, 3. Não desanimamos. Agora, olha o verso 16, do mesmo capítulo 4, verso 16. Por isso, isso, de novo, vamos lá, só quem está vivo, por isso, então marca de novo aí, não desanimamos. E aí, gente, o que eu quero mostrar para ti? Se tem uma coisa que eu encontro diariamente, na rua,
na igreja, nos gabinetes, nos cafés, nas casas, e com certeza você também deve encontrar em algum sítio, algum lugar que você vai, é gente desanimada. Pergunte para alguém ao pé de ti assim: você conhece alguém que está desanimado? Conhece alguém que está desanimado? Não é difícil encontrar alguém desanimado, né, gente? Não é difícil encontrar uma pessoa desanimada. Gente que desanimou do ministério, desanimou da fé, desanimou da família, desanimou da vida, gente que desanimou de Portugal, gente que desanimou de tudo. Existem várias pessoas desanimadas. Eu expliquei hoje aqui no culto das 9, que aqui a palavra desânimo não está relacionado com cansaço físico, não está relacionado com cansaço emocional. Anota aí, não é físico nem emocional. Por que que o texto não fala de físico e de emocional? Por quê? Diga, por quê, bispo? Porque físico e emocional você resolve com férias. Verdade. Se você está cansado do teu corpo, você tem que fazer o quê? Tem que descansar, tira uns dias de férias, pega um fim de semana, não é? Em vez de você ficar até de madrugada vendo aquele time ruim que você torce lá, que vai perder, aqui vai perder. É certeza. Aí você acorda com raiva no outro dia, bravo. Você foi deitar 3 da manhã. Verdade. O time perdeu de virada, aí você não dorme, fica tendo pesadelo. Verdade. Então, tira uns dias para descansar. Aí resolve o problema do físico. Se o emocional tá no limite, muita pressão emocional, então desliga o telemóvel, sai de ambientes, pessoas tóxicas, entende? Você vai resolver o teu emocional. Sai de perto de situações, gente que fica só murmurando, reclamando da vida. Isso aí resolve o problema do corpo e da alma. O cansaço do corpo, você sai do culto agora e vai almoçar, chega em casa, você fala assim, vou dormir hoje à tarde. Aí você tira um bom cochilo à tarde, você acorda revigorado, aí você arruma aquele quarto lá que tem roupa de uma semana lá, eu tô vendo ela lá no canto lá, acabei de ver lá no canto lá, uma pilha de roupa. Eu acabei de ver uma meia embaixo da cama, vi ali, ó. Você vai arrumar aquele quarto, entendeu? Aí você acorda para viver uma semana poderosa, aí no domingão. Tudo isso é para resolver o cansaço físico, o cansaço emocional. Mas aqui, quando ele fala de desânimo, ele está a falar de um desânimo num nível acima, que é um desânimo até espiritual. Então Paulo está a dizer assim, eu não estou desanimado na minha caminhada com Deus, não estou desanimado da minha vida com Jesus, eu não estou desanimado do ministério, eu não estou desanimado com nada disso, não estou desanimado. E o capítulo 4 é Paulo dizendo e mostrando as razões por que ele não está desanimado. Vamos ver aí, verso de número 7. Primeiro motivo, primeira razão pela qual Paulo não estava desanimado. Ele diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Marque isso, vaso de barro. Para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Aleluia. Marca aí, vaso de barro. Eu vou contar até 3, você diga assim, eu sou um vaso de barro. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou um vaso de barro. Por que Paulo não desanimava? Porque Paulo conhecia e sabia qual era a estrutura dele. Ele sabia que, por mais que ele carregava revelações, por mais que ele carregava experiências com Deus, por mais que ele carregava a palavra, o Espírito Santo na vida dele, dons, talentos, por mais que ele carregasse grandes riquezas de Deus na sua vida, ele não havia deixado de ser um vaso de barro. E é aqui que muitos começam a tropeçar. E quando se esquece da sua natureza, da sua limitação e da sua condição. E acabam por pensar que é quase um super-homem e uma mulher maravilha. Diga para alguém ao seu lado, você não é super-homem nem mulher maravilha.
Não é super-homem. Super-homem e a Mulher Maravilha, eles estão só lá no universo da DC, tá? Nem na Marvel eles estão entrando. Só tem lá, na vida real aqui todo mundo é vaso de barro. No seu dia a dia, todos nós aqui somos um vaso de barro. Temos que reconhecer nossa limitação, temos que reconhecer nossa dependência, temos que reconhecer nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas crises e reconhecer os nossos limites. Ou seja, Paulo estava dizendo assim: gente, tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, tudo que eu possuo é fruto da bondade, da graça e da misericórdia do Pai. O ministério foi Ele que deu, os dons foi Ele que deu, a unção foi Ele que deu, o chamado foi Ele que deu. E aí agora eu aplico para você: a família foi Ele que deu, o negócio foi Ele que deu, a porta foi Ele que abriu. Tudo vem dEle, é resultado da graça e do favor dEle. Essa igreja existe por causa dEle, esse bispo está aqui por causa dEle. Nós não temos do que nos orgulhar, não temos do que nos ensoberbecer. Se as coisas estão indo muito bem para ti, não tenha do que se orgulhar, reconheça a graça e a bondade do Senhor. Se você está vivendo um tempo de cumprimento de promessa, não se exalte, não. Pelo contrário, levante suas mãos e glorifique e diga: é fruto da bondade do Pai. Nós somos vasos de barro. Ou seja, não podemos esquecer nossa verdadeira realidade. Vasos de barro são frágeis. Vasos de barro carregam fragilidade. Vasos de barro carregam limitações. Mas Paulo diz assim: esse vaso de barro, ele é assim, ele é de barro, para que a excelência do poder, o reconhecimento de tudo, venha revelar uma coisa: não somos nós, mas é Ele. Então, se você vê alguém aí do teu lado vivendo algo poderoso de Deus, não é Ele. Deus vai levantar alguém aí ao pé de ti e vai usar com poder e autoridade. Não é Ele, é Ele. Bata no peito e diga: eu sou vaso de barro. Então, por isso que Paulo não desanimava, porque ele sabia quem ele era, qual era a sua condição, qual era a sua realidade, qual era a sua estrutura. E porque ele era um vaso de barro, ele dependia única e totalmente daquele que o havia chamado. Por que Paulo não desanimava? Vamos ver o verso 16. Verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. O que é o contrário de estar desanimado? Animado. Então ele está dizendo assim, ó: por isso eu não estou desanimado. Pelo contrário, aí ele vai dizer assim: eu estou muito animado. Aí ele diz: mesmo que o nosso ser exterior. O que é o ser exterior? Marca aí: ser exterior. É essa casca aqui, ó, corpo físico. Paulo está falando desse corpo abençoado aí que Jesus te deu e me deu. Ele está falando assim, ó: a casca, o corpo físico, o exterior está se desgastando. Ele está se desgastando. Então, por exemplo, há alguns anos atrás a minha barba era preta. E cada fio aqui tem o nome de um. Há alguns anos atrás eu não tinha dor nenhuma nas costas. Paulo está falando do desgaste do corpo físico. Ele está falando do exterior. E aí ele está dizendo assim: gente, conforme o tempo vai passando, eu percebo que o meu exterior está se desgastando. Eu estou envelhecendo, carrego talvez algumas doenças,
algumas enfermidades, marcas dos açoites, marcas das pedradas, marcas físicas, cicatrizes físicas. Paulo está falando desse desgaste do corpo físico. Aí ele faz uma comparação, mas ainda que o lado de fora vai se desgastando, ainda que o lado de fora vai se deteriorando, ainda que do lado de fora ele diga eu esteja envelhecendo e se desgastando, o meu interior é renovado. Então Paulo está dizendo assim, sabe por que eu não ando desanimado? Porque eu descobri que o que sustenta a vida não é o que acontece do lado de fora. O que sustenta a vida é o que acontece do lado de dentro. Eu tenho uma boa palavra para alguém hoje aqui nesse culto da manhã. Talvez você olhe no espelho e vê a diferença daquele menino, daquela menina, daquele jovem, daquela jovem. Mas assim diz o Senhor, o que te sustenta não é o exterior, é o que eu faço do lado de dentro. É o interior que sustenta o exterior. É o interior que sustenta tudo do lado de fora. Então Paulo está dizendo assim, do lado de fora, meu irmão, minha aparência não está boa. Do lado de fora, eu estou meio desgastado. Do lado de fora, eu estou quase como um sapato, um tênis que você usou muito. Sabe aquele tênis que você gosta? E usou. E o bicho está todo torto. O tênis era branco, agora ele já está cor de terra. Mas você não deixa. Aí você olha assim, ele está tão desgastado. Paulo está dizendo assim, por fora eu estou desgastado, mas por dentro eu estou renovado. Eu tenho uma boa palavra de Deus para alguém aqui. Esse domingo, essa é a reunião das 11, nosso segundo culto. Tem renovo aí para o seu interior. Talvez você veio hoje para essa casa lutando com algumas coisas aqui e outras coisas aqui, mas assim diz o Senhor, tem tesouro dentro desse vaso de prata, de barro. Tem tesouro dentro do vaso de barro. É o Espírito de Deus habitando na tua vida. E o Pai está dizendo, diga à minha igreja, que eu vou renovar o coração, a vida, o ânimo, o ministério, o louvor, a adoração. Vamos ver se tem alguém comigo aí. Levante essa mão, enche esse lugar de adoração. Tem renovo aí, BR. Só que alguém diga, tem renovo para você, abençoado. Aleluia. Agora o que eu acho maravilhoso é que ele fala assim, ó, o nosso ser interior se renova. Essa expressão aqui, gente, quando eu ler, ajuda aí, o pregador, ajuda aí. O nosso interior, aleluia, se renova dia a dia. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Paulo está dizendo assim, aleluia. Tem renovo na segunda, tem renovo na terça, renovo na quarta, renovo na quinta, renovo na sexta, tem renovo no sábado, tem renovo no domingo. Então não importa o dia, o momento, uma hora, tem renovo disponível para ti. Você não precisa esperar o próximo culto, não precisa esperar a próxima conferência, não precisa esperar a próxima mensagem, não precisa esperar a próxima pessoa pôr a mão na tua cabeça. O Deus da IBR vai te renovar em casa, na rua, no trabalho. Quando o peso vier, o cansaço vier, o desânimo vier, você olha para cima e clama, Pai, eu preciso de renovo. A reunião termina daqui a alguns minutos, mas o renovo pode acontecer lá na tua casa. Daqui a alguns minutos essa reunião termina, mas a glória e a presença do Senhor te acompanha. Tem gente aqui que você vai chegar em casa, você vai colocar ali a lasanha do Pingo Doce, do mini preço, do micro-ondas,
Enquanto ela estiver rodando ali, você olhando para ela assim, assistindo o seu almoço ser aquecido, você vai colocar um louvor e de repente a presença de Deus vai invadir a tua casa. Renovo, aleluia, oh glória. Eu fui fazer uma visita uma vez, e quando nós estávamos ali ao pé da mesa, vamos lá, e a irmã colocou aquele banquete, aquela mesa, aquela coisa linda. Dali a pouco, colocou tudo preparado, e aí, mesa, olha irmão, a mesa estava tão boa, tinha até Coca-Cola original. A original, tem a original e tem a fake, né? Não, tinha até a original aquele dia. E aí a pessoa pegou, falou assim: vamos orar, bispo. Foi, demorou, vamos orar. E eu é assim, quando é oração de almoço, de refeição, é a oração do faminto. Já viu a oração do faminto? Jesus, obrigado pela mesa, o alimento, quem fez, amém. É assim. Chega na hora da comida lá, o pessoal que fazia umas orações, tá igual os fariseus, né? Fazer longas orações. Não, irmão, você vai orar de madrugada. Vamos orar, fecha o olho aí, os irmãos. Não vocês, o pessoal da mesa. Quando o pessoal fechou os olhos, que eu fechei, que eu fui abrir a boca, a presença de Deus invadiu aquela cozinha, irmão. Dali a pouco era um irmão chorando aqui, outro falando em língua ali. Já tinha outro, estava até nos mistérios lá dentro da cozinha. Aí eu abri um olho assim, chorando assim, na presença de Jesus. Pensando assim: Jesus, tua presença é boa, glória a Deus, mas eu estou com a vontade de comer essa lasanha aqui. O renovo não tem hora, não tem momento e não tem lugar. Eu quero declarar: quando você menos imaginar, o renovo de Deus vai invadir a tua vida. Basta você criar momento e oportunidade. Então, em vez de você acorda, tá meio triste, em vez de você ficar ouvindo sofrência, você vai viver na sofrência, viu? Diga aí pro teu vizinho: deixa de ouvir sofrência, criatura, não é? Fale para ele: vai ouvir louvor, tanto louvor bonito. Aí você ouvindo lá: vou afogar minha mágoa no copo de cachaça. Ui, como que uma pessoa fica animada desse jeito? Depois que você foi embora, minha vida acabou. Você não vai falar nada, só olha para ele e balança assim, fala assim. Então, tá pesado, tá cansado, você vai colocar louvores de adoração a Deus naquela casa. Entendeu? Diga assim: renovo. Dia a dia. Segura na mão da pessoa que está do teu lado aí. Segura. Se tiver, diga para ele assim: eu vou orar por você, porque você está a precisar de renovo. Feche seus olhos, ora aí pelo vizinho. Põe a mão no coração, se não tiver ninguém aí. Fala assim: Jesus, eu preciso de renovo. Eu oro por esse vizinho, que ele precisa de renovo. Essa vizinha aqui precisa de renovo. Vai orando. Ore, diga: é renovo espiritual. Você que está em casa aí, para Jesus te renovar agora. Aleluia. Oh glória. No nome de Jesus, renovo.
Se você conhece o vizinho, dá um abraço. Se não, cumprimente ele, diga assim: receba renovo agora. Seja renovado, seja renovada. Seja renovado, que todo desânimo saia da tua vida. Todo desânimo bata em retirada no nome de Jesus. Que o primeiro amor venha a ser restaurado e renovado na sua vida. Que a alegria de congregar, de servir a Deus venha a ser restaurado na tua vida. Que a alegria de servir, a alegria do ministério venha a ser restaurado na sua vida. Que a alegria da oração, da consagração venha a ser restaurado na sua vida. Que a alegria de meditar na palavra venha a ser restaurada na sua vida. Que a alegria das disciplinas espirituais sejam restauradas em seu coração. Que servir a Deus não venha a ser um fardo. Que ir adorar Jesus não venha a ser um peso. Que viver uma vida santa não venha a ser um fardo pesado, mas motivo de prazer e satisfação. Seja renovado, seja renovada, seja renovado, seja renovada, seja renovado agora. Agora, receba aí do céu agora. Adore a Jesus. Renovo de línguas estranhas, fogo de Deus na sua cabeça, virtude e poder do alto agora, agora, agora. Rabandukie, Uriek Yamasumina, Eleplatekemeneha. Alegria na presença do Senhor. Na presença dele a abundância de alegria. Na presença dele a cura, restauração. Na presença dele o amor é derramado em nosso coração. Receba aí, BR. Receba mais de Deus. Deus já tem renovado pessoas nessa casa. Já tem gente recebendo de Deus aí. Guarde isso. Toda pessoa desanimada é alguém que deixou de buscar a renovação do interior. Mas hoje, esse é um culto de grande renovo. Essa é uma reunião de renovo. Sabe por que que o Senhor marcou essa reunião, esse culto, como um encontro de renovo, um culto de renovo? Diga, por que, bispo? Vou te falar, nós estamos chegando no meio do ano. Todo começo é gostoso e prazeroso. Todo começo. Todo começo é bom. Todo começo tem sonho, tem projeto, tem visão. Esse ano eu leio a Bíblia o ano inteiro. Você parou lá na genealogia. Tem gente que parou em Levítico. Esse ano eu emagreço sem Monjaro. O céu viu. Esse ano, já tem 4 anos que você está pagando o ginásio e não vai. Esse ano eu vou, e não foi ainda. Então esse começo do ano, irmão, é aquela empolgação. Todo mundo, esse é o ano, esse é o ano. Esse é o ano. Você começa o ano e fala assim, esse é o ano da mudança. Não é? Esse é o ano da mudança. Aí eu até pensei, Ítalo, vou aumentar de sócio e comprar um monte de caminhão para fazer esse monte de mudança, né? Não é? Mas aí chega no meio, os desafios são na onde? Diga, os desafios vêm no meio. Os problemas estão no meio, irmão. O começo é só alegria, mas o problema está no meio. Mas Jesus preparou essa mensagem, esse culto, essa reunião bem no meio.
Aleluia, sabe por quê? Você começou janeiro animado, mas não vai terminar dezembro desanimado, não. Você não vai terminar o ano desviado, não vai terminar o ano apagado, não vai terminar o ano descrente, não vai terminar o ano atribulado, não. Você vai terminar o ano tão abençoado. Pega na mão de alguém e diga assim: eu te vejo lá em dezembro, e eu vejo você lá alegre, cheio de Deus. Eu te vejo lá abençoado. Vamos bem forte, diga: eu te vejo animado. O renovo precisa no meio do caminho. É no meio do caminho que nós precisamos de renovo. Abacuque, na oração dele: aviva, Senhor, a tua obra. E é para avivar onde? No meio dos anos. É no meio. O desafio está no meio. Aí ele vai dizer no 17, ele diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Marca aí: leve, momentânea tribulação. Agora aqui não é que Paulo tá desmerecer as coisas que nós passamos na vida. Você sabe que tem umas pessoas assim que eles são super espirituais, né? Você tá lá sofrendo, passando lá os seus apertos, as tribulações da vida, e a pessoa olha para você e diz assim: oh, mas isso é tão pouco, não é? Oh, isso aí não é nada. Não é nada. Cada um sabe onde aperta o calo do seu sapato, irmão. Para você não pode ser, mas para ela ou para ele, não é? O salmista diz: o Pai conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Tem quem aguenta 200 quilos, tem quem aguenta 100, 50, tem quem aguenta 10, tem quem aguenta 1 quilo, e tem quem aguenta meio, quem não aguenta nada. Entendeu? Não é que Paulo está desmerecendo a tribulação. Não. Ele está dizendo assim, que a tribulação é considerada como nada. Como nada. Olha aí, ó. A nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então ele vai colocar, imagina uma balança. Amém? Lembra aquela balança antiga lá da venda do seu Zé? Lembra tua mãe falava assim: vai lá e compra 2 gominhos daquela linguiça. Vai lá e compra lá meio quilo daquela manjubinha seca. Lembra da balança do seu Zé? Paulo colocou todas as tribulações de um lado. Todas. Quando colocou as tribulações do lado, a balança foi assim: tá pesada a tribulação, né? Aí Paulo foi lá e colocou toda a glória. Aleluia. E foi depositando do outro lado. Quando ele colocou, meu irmão, não tinha nem comparação. O peso da glória foi infinitamente maior que a tribulação. Marca ali: produz, que essa palavra é importante. Produz. Anota aí do lado, anota assim, ó: nada é em vão na vida de uma pessoa que serve a Deus. Nada é em vão. Tiago, vai lá rapidinho no Tiago. Tiago é uma carta boa para você ler também, viu? Bem prática, bem facilzinho de entender. Tem um textinho polêmico lá no meio, mas aquilo é rapidinho. Então você pode ler Tiago capítulo 1, verso 2 e o 3. Meus irmãos, tenham motivo de grande alegria. Aleluia. Aí, agora quando é para ler essa parte aí, não, bispo, como que eu vou me alegrar com isso aí? Até alegria a gente lê alegria, mas aí você para e fala assim: pera, alegria, o fato de passarem por várias provações.
há muito tempo atrás, eu preguei esse texto e eu marquei provação e alegria. Marca aí na sua Bíblia, provações e alegria. Se você é antigo de BR, deve estar até marcado aí na sua Bíblia, provações e alegria. E eu falei o seguinte, que provações e alegria na ótica humana é igual água e óleo. Duas coisas parece que não combina, que não mistura, né? Parece que são duas coisas que não misturam, que não tem como combinar. Mas aqui Tiago colocou no mesmo versículo, na mesma frase. E Tiago está dizendo assim, que alegria e provação dá para andar lado a lado, dá para andar junto. Dá para andar junto. E esses tempos atrás aí explodiu uma polêmica nas redes sociais, não foi? De comer pizza com ketchup. Vocês lembram dessa? O pessoal dizia, não combina, não foi? Não combina, outros combina. Eu falei, lá no Paraná a gente come com ketchup, com maionese, com mostarda, com azeite, com pimenta. Tudo que tiver você joga, irmão. Molho rosé, tudo. O que tiver, molho barbecue. Fica aquela salada. Não, mas não pode. Não combina, não combina. E pela manhã aqui o Dinas revelou algo. Que, por exemplo, tem quem diga, né, Dinas, que não se pode comer macarrão com feijão. Diz que não combina. Não é? Eu sei, meu irmão, lá a gente come com arroz, com feijão, com batata frita, com salpicão, com maionese. Mas o povo não fala? Não é assim? Que não combina? O Dinas diz come com o quê? Com farinha, irmão. Ela até foi, me chama lá para almoçar, que é dia desse, quero provar essa iguaria, com macarrão com farinha. Aí, açaí com manga. Ele tá indo aqui, irmão. Ó, escuta, quando eu cheguei cá em Portugal, acho que eu tinha uma semana de Portugal, na frente da minha casa tinha um restaurantezinho. Aí eu peguei e desci e falei, rapaz, eu tenho que provar o tal do bacalhau, né? Vamos lá comer o bacalhau. Aí eu desci, cheguei lá, aí peguei lá a ementa lá, aí tinha lá assim, bacalhau com natas. Aí eu fiquei pensando, mas que desgrama é essa de nata? Que eu imaginei a nata, né? A nata foi aquele que a minha mãe tirava do leite para fazer bolacha, né? Eu pensava aquilo. Eu falei, mas como vai pegar a nata? Aí eu perguntei, falei, o que é nata? Isso aqui, o cara explicou, tal, vai assim, vai no forno assim, tal. Aí eu falei, esse negócio deve ser bom. Não, isso aqui é o carro-chefe, tal. Aí eu falei, eu quero um negócio desse aí. Aí ele apontou, ele foi saindo, eu falei, volta aqui. Aí o cara voltou, por favor. Aí ele voltou e eu falei assim, e o que acompanha? Aí ele falou assim, vai vir uma salada de alface com cebola. Aí eu peguei e falei assim, não vem arroz e feijão, não? Você ri, mas duvido que você nunca pensou comer arroz, feijão e bacalhau. Só porque eu confessei meu pecado aqui, eu vou virar zombaria? Aí o senhor lá do restaurante falou assim, vocês brasileiros querem comer tudo com arroz e feijão? Aí ele disse assim, não combina, pá. Tem gente que pensa que alegria e provação não combina. Mas eu quero te falar, dá para você ser alegre no meio da provação. Dá para você manter o otimismo enfrentando as provações. Dá para você continuar servindo, louvando, adorando, vivendo, tendo vontade de viver, mesmo enfrentando provações. Dá para acordar, encarar a vida, dá para viver, dá para continuar. Combina! Eu vou dizer de novo, combina! Combina! Aponte o dedo para alguém aí e diga, combina. Combina. A fé verdadeira, ela é testada e provada na provação. A provação separa comprometido dos emocionados. Vamos falar de novo, irmão. As provações separam quem é comprometido de quem é emocionado.
Então, se você permaneceu, mesmo em meio às provações, eu tenho uma boa notícia para ti. Sinal que você é comprometido. As provações separam quem é convertido e quem é emocionado. Chorar e vir na frente é uma coisa. Chorar no dia do batismo é outra coisa. Quero ver perseverar no meio das provações. Então toque em alguém e fala: persevera. Verso 3: sabendo que a prova da fé que vocês têm, olha a palavra aí de novo, ó, a mesma palavra, olha aí, produz, a mesma palavra, IBR, vai, 1, 2, 3. Perseverança. Então veja que a prova da fé está produzindo algo no nosso caráter. Tem coisa que nós passamos e é Deus trabalhando na nossa vida. Tem coisa que nós estamos enfrentando e é o Espírito de Deus a trabalhar na nossa vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que eu não queria passar, mas era Jesus trabalhando em mim e me fazendo mais parecido com Ele. Tem coisa que você não queria passar, mas era Jesus dizendo assim: eu vou usar isso aí, eu vou te ensinar a ser mais misericordioso. Eu tratei de um caso de uma pessoa que era extremamente julgadora e religiosa. E aí de repente essa pessoa teve uma queda, uma falha moral muito complicada e muito feia e dolorosa. Então eu fui ajudar essa pessoa, fui trabalhar com essa pessoa. E aí passado um tempo, essa pessoa restaurada, ela olha para mim e diz assim: bispo, foi bom eu ter passado o que eu passei. Eu falei: por quê? Porque depois desse tombo eu aprendi o que é ser perdoador, aprendi o que é ser misericordioso, aprendi o que é ser um homem humilde que aceita a correção, uma mulher humilde que aceita a correção. Para eu aprender tudo isso, eu tive que passar por aquilo. Então tem coisa que a gente só aprende passando. Diga assim: tem coisa que só aprende passando. Então, tanto Tiago como Paulo, volta lá, eles estão dizendo o quê? Que a tribulação, que a provação produz algo na nossa vida. E aí aqui, ele está dizendo, parafraseando o Tiago, conectando aqui com o nosso irmão Paulo, ele está dizendo assim: eu consigo ser feliz mesmo no meio da tribulação e da provação. Eu consigo louvar e adorar mesmo no meio da tribulação, no meio da provação. Vai, Dinas, deixa Deus te usar, Dinas. Os olhos no lugar errado. Anote isso. Anote aí, desânimo é colocar os olhos no lugar errado. Problema de foco. Valorizando o que não se deve valorizar. Então toda vez que você começar a se sentir desanimado, opa, eu devo estar focando e valorizando alguma coisa que não é para valorizar. Aleluia. Bispo, olha, eu estou desanimado por causa da irmã Mariquinha. Então tira os olhos da irmã Mariquinha e coloca os olhos no autor e consumador da tua fé. Eu estou desanimado por causa do meu patrão. Então tira os olhos do seu patrão e coloca os olhos em Jesus. Todo desânimo é resultado do foco errado. Então Paulo está dizendo assim: sabe por que eu não estou desanimado? Porque eu não estou olhando para as coisas que se veem, mas eu estou vendo aquilo que ninguém vê. Eu não estou perdendo tempo ou preocupado com o que é temporal. Eu estou buscando aquilo que é eterno.
Desocupa a sua mão, desocupa a sua mão, desocupa a sua mão. Fique em pé um minutinho, nós vamos terminar agora. Coloque a mão nos seus olhos assim, coloque a mão nos seus olhos assim. Isso, eu vou orar por você, eu vou orar por você, eu vou orar por você. Comece a orar e a dizer assim: Jesus, eu quero colocar os meus olhos no foco certo. Jesus, eu quero olhar para Ti, buscar Ti. Isso. Eu quero buscar as coisas que são eternas. Isso, Pai. Nós queremos realinhar nossa visão, o nosso foco. Quantas pessoas estavam colocando os seus olhos em questões secundárias, quantas pessoas estavam colocando os seus olhos naquilo que é transitório, mas hoje nós elevamos os olhos para o monte, olhamos para cima, olhamos para o Senhor, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua graça hoje nessa reunião. Ai, Espírito Santo, nos ajuda a olhar e enxergar além da aparência, nos ajuda a olhar e a ver além do que os olhos, a visão humana pode ver. Nós não queremos desanimar, por isso colocamos olhos naquilo que o Senhor tem para nós.